Oi! Esse vídeo tem um tema que vocês escolheram. Há um tempo atrás eu fiz um post falando sobre Saturno e eu falei nesse post o seguinte: se vocês coloquem aí nos comentários quais são os Saturnos que vocês têm interesse ou quais são os Saturnos de vocês, e o Saturno que ganhar, eu vou fazer um vídeo explicativo para isso, eu vou falar sobre esse assunto, perfeito? E aí eu tô pagando essa dívida com esse vídeo. Então, se você tá assistindo no Instagram esse vídeo, eu vou continuar essa corrente, né? Se o seu Saturno não é em Sagitário, ou você tem ou até em Sagitário, mas você tem interesse em aprender sobre outro Saturno, coloca aqui nos comentários o Saturno que você quer saber, e aí o Saturno que tiver mais votos, que tiver mais comentários, é o Saturno que vai ganhar um novo vídeo. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, corre para o Instagram, né? Corre lá, porque talvez ainda dê tempo, ou talvez você pegue o próximo dessa sequência. Eu acredito muito que as redes sociais, elas servem para isso, para a gente entrar em contato, criar essa conexão, entender o que as pessoas que estão me assistindo querem, e aí eu entrego um conteúdo. Então é uma troca. Não faz muito sentido eu trazer uma série de todos os Saturnos aqui, né, que seriam 12 Saturnos, isso só falando de Saturno no signo, sendo que tem alguns que não tem muito quórum, né, não tem muita gente querendo saber. Mas vamos lá. Deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Mari Bock, eu sou astróloga e terapeuta, né? Os serviços que eu presto são, eu leio mapas, mas a maior parte da minha agenda, ela é composta por terapias. As pessoas fazem terapia comigo continuada. O que isso significa? Que elas falam comigo durante 1 hora toda semana. E aí, é dessa terapia, é dessa melhoria que eu percebo nas pessoas, né? Desse bem-estar que elas ganham com a conexão com a astrologia, que eu criei um curso que se chama Supermapa Ativar. É um curso de astrologia terapêutica, onde eu sou professora e idealizadora do curso, e eu quero escalar, eu quero levar para mais gente essa astrologia que traz tanto bem-estar, que traz aberturas de caminho quando a gente se conecta com a gente mesmo. Ou seja, se eu olho, né, para como eu sou bom no trabalho e coloco aquilo em prática, os caminhos do trabalho se abrem para mim. Se eu olho como são as minhas energias de relacionamento, me conecto com aquilo, além de trazer um bem-estar, eu ganho uma prosperidade nas áreas de relacionamento. Então é uma astrologia que fala de utilidade e é uma astrologia que fala de bem-estar. Perfeita utilidade porque é algo prático que eu consigo incluir na minha vida e trazer e ganhar esse bem-estar. Por isso que chama astrologia terapêutica. Mas vamos falar desse Saturno que ganhou, que foi o Saturno em Sagitário. E antes de falar desse Saturno em Sagitário, eu vou explicar o que é Saturno nos signos. Perfeito? Então bora lá. O Saturno é um chamado para o aprendizado prático, né? Os assuntos, o signo onde Saturno está é um signo onde aquela energia me convida, a vida me convida o tempo todo para aprender o significado, as energias, o poder desse signo. E aí quando eu falo de chamada de vida, a vida me provoca, as situações ao meu redor me provocam, as pessoas com quem eu convivo me provocam, é o chamado da vida esse pra mim, tá bom? Então é como se a realidade ficasse me mostrando o tempo todo o caminho que eu devo ir. E o caminho do signo onde está Saturno é um caminho que convida a gente o tempo todo a aprender. São assuntos do meu interesse. Então o signo que está Saturno é um signo que te interessa. Provavelmente você gosta de ler livros sobre assuntos ligados a esse signo, seguir pessoas nas mídias sociais. É um assunto que te traz curiosidade, te traz interesse. E se você atender esse interesse, atender essa curiosidade, esse é um ensinamento que vai te estruturar, que vai trazer ordem para a sua vida, que vai te trazer segurança. Então, onde o nosso Saturno está, ele traz esse chamado de estruturação que nos ajuda a entregar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu ganho um reconhecimento social quando eu me entrego às forças desse Saturno, quando eu me comprometo com ela. Então, tem esse estilo de assunto
que eu quero aprender, que eu gosto dele, que me interessa. Aí eu estudo, me torno uma pessoa grande naquilo. E aí quando eu digo estudo, eu busco entender, né? E colocar em prática. Aquilo me torna grande, eu ganho o quê? Reconhecimento da sociedade em função desse assunto. Então, onde as energias, onde o Saturno está inserido, eles nos traz essa possibilidade de ter um emprego, de ter um trabalho, de ter uma produtividade que vai me trazer o sucesso, que vai me trazer o reconhecimento social. Mari, nunca vi alguém falar de Saturno assim? Pois é, na prática Saturno é isso. Na prática de bem-estar dessa astrologia terapêutica, onde a gente quer levar como profissional ou para a gente mesmo algo que é útil para nossa rotina e que nos faça bem, essa é a visão de Saturno. Essa é a visão que eu trago para os meus clientes, essa é a visão que eu ensino no curso e que funciona. Então bora lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse Saturno. Tem algumas frases, né? Tem a frase de um autor que eu gosto muito, que eu escolhi, que fala que cumprir as exigências de Saturno é cumprir as exigências de Deus, né? Porque é onde Saturno, ele nos traz a complicação, é onde ele nos torna grande, é onde o nosso caminho fica mais fluido. E outra frase que eu escolhi foi: o trabalho engrandece. Vocês já escutaram isso? Alguém já deve ter escutado isso aí. Eu escutei muito isso na minha adolescência. O trabalho engrandece. O que isso significa? O trabalho, que é algo muito saturnino, me torna grande, né? Onde eu venho colocar em prática um entendimento, aquilo me torna grande. Então, quando eu vou em direção a esse Saturno, eu ganho uma segurança. Mas vamos dar um passinho para trás e vamos entender por que esse Saturno desestabiliza a gente, já que eu tô falando aqui só de coisas boas de Saturno. Outra visão que é minha, eu gosto de sempre trazer isso, porque vocês não vão achar isso por aí na literatura, tá? Esse é um modelo meu, um método meu. Acredito que tenha outros astrólogos que com certeza devam dividir isso comigo, mas nunca achei por aí escrito dessa forma, tá? Eu, Mari, acredito e entendo e coloco em prática que todos os pontos do nosso mapa são pontos de força. Eu não acredito que o divino, algo que está no céu, né, no momento que a gente nasce, tenha que nos castigar, venha nos castigar. Então não existe pontos de fraqueza no nosso mapa, só existem pontos de força. A questão é, a gente está numa vida humana para aprender. E aí todos esses pontos de força, eles têm duas polaridades. A polaridade da dor, né? A polaridade que é, na verdade, não é a polaridade da dor, usei o termo errado, é a polaridade do medo. E a polaridade do amor, né? Visto que um é o oposto complementar do outro. Então, para que serve o medo, Mari? Poxa, a gente está numa vida de aprendizado. O medo é o cutucão que a gente precisa, né? É o arranhar que a gente precisa, é aquela força para tirar a gente do lugar, para se movimentar, para ir na direção do amor. Então, todos os pontos, e Saturno não é diferente do nosso mapa, tem um ponto, são pontos de força, mas tem a polaridade do medo e tem a polaridade do amor. E aí, como a gente vem aprender, é muito normal que a gente sempre comece, ou que quase sempre, ou é muito comum que a gente esteja sempre na polaridade do medo. Qual que é a polaridade do medo? Então, acho que faltou explicar esse pedacinho. Saturno, ele é o nosso ponto de severidade, certo? Onde a gente tem Saturno, a gente é severo. E aí, antes de explicar a polaridade do medo e do amor, eu vou explicar essa severidade. Por quê? Tanto no medo quanto no amor, Saturno é severo. Saturno sempre vai ser severo, né? É o nosso ponto de severidade. Essa severidade, ela não é boa nem ruim. A gente não pode colocar que severidade é algo ruim. Vamos explicar isso melhor. Eu gosto de explicar a severidade pensando num professor severo. O que é um professor severo? Professor severo é aquele que a gente vai receber um trabalho dele, seja na faculdade, né? Que a gente fala assim, nossa, que saco, essa pessoa vai me dar um trabalho.
E aí você sabe que você vai ter que despender muito tempo naquilo, que você vai ter que se dedicar àquilo, que você vai ter que ler vários livros, que o próprio formato do trabalho o professor não vai aceitar de qualquer jeito. É quase o trabalho da monografia, que, nossa, você fala, meu Deus, que insuportável. Sim, esse é a severidade, é um trabalho mais severo. E aí você acaba precisando se comprometer a fazer esse trabalho, comprometer o seu tempo, se planejar, se organizar para concluir esse trabalho. Mas quando você termina seus estudos, termina a faculdade, aí você fala o quê? Olha só, a matéria que eu mais sei, a que eu mais aprendi era a do professor Severo. Por quê? Porque é aquele que ensina, aquele que me cobra o aprendizado. Então Saturno é esse estilo de professor, é o professor severo. E é o seu professor severo. Porque você, quando chega nessa vida, determina o seu Saturno. Então não briga que o Saturno está lá em cima, porque não é ele. É você em sincronicidade com a energia. É você, perfeito? Então a sua severidade, ela não alivia. Não adianta você falar, você tem que pegar mais leve com você. Não vai acontecer. Eu aposto que se você tentou isso, você ainda está tentando e não está dando certo. Porque a severidade, ela não some. Ela pode usar, ou a gente pode olhar para essa severidade com medo ou com amor. E aí quando a gente olha essa severidade com medo, a gente faz o quê? Paralisa. Então, a severidade, ela traz aquele monte de pontos que a gente tem que dar o check, né? Que a gente tem que concluir para a gente se sentir bom o suficiente. Então, quando eu olho aquele monte de coisa que eu tenho que fazer para me sentir bom o suficiente nessa energia, o que acontece comigo? Eu paraliso, eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir, melhor nem começar. Então, no medo, o Saturno, ele faz isso, ele pega o assunto daquele signo e ele me paralisa, né? Eu olho com aquilo com medo e aquele medo, é o medo, né? O Saturno paralisa, me paralisa. E aí chega uma hora que me incomoda tanto. E por quê? Porque eu não consigo desistir. Porque viver no medo não é confortável. É desconfortável, é desagradável, traz incômodo, não traz uma energia de bem-estar, de alegria, de felicidade, de preenchimento. Então esse medo, o que ele faz? A vida fica fazendo ele aumentar, né? A gente começa a se incomodar por a gente não apostar nesse assunto, por a gente não ser bom nesse assunto. A gente passa tanto incômodo com isso que a gente resolve ir para a polaridade do amor, passar pelo aprendizado. Como que a gente vai para a polaridade do amor do Saturno? Se comprometendo, aceitando que a gente vai ter que fazer esse trabalho, essa monografia, esse trabalho desse professor e se comprometer todos os dias com aquele Saturno, com a energia que ele está, né, com o poder que ele está. Então, quando eu me comprometo com esses assuntos, eu olho e falo, quem constrói essa grandeza sou eu. Se eu tenho uma severidade nesse assunto, se eu espero ser muito nesse assunto, então deixa eu começar logo. E eu sei que eu não vou conseguir enxergar o caminho inteiro que eu vou percorrer, porque ele é longo. Então, eu preciso todos os dias começar. E aí, todos os dias eu vou ali, né? Ou vou destinar, não precisa ser todo dia, um tempo da minha vida, né? Uma energia da minha vida em função dessa energia. E aí eu vou estruturando, eu vou ganhando bases sólidas. E na medida que eu mais me interesso, mais vou atrás, mais tento colocar em prática. Óbvio que a vida me traz o perrengue. Porque, afinal, sem isso eu não fico ótimo, eu não fico excelente. E aí aquilo fica tão grande para mim, tão estruturado em função dos próprios percalços que a vida vai me trazer para me tornar excelente naquilo, que eu sou reconhecido pelas pessoas como aquilo. Então você pode olhar qualquer profissional bom, reconhecido, e você pode falar para ele, mas isso e aquilo, ele vai ter vários exemplos dos percalços dentro da especialidade dele para te trazer. Por quê? Porque ele já fez uma trajetória, ele já construiu. Então Saturno, ele traz essa força de construção, mas você precisa passar por esse caminho, então você precisa se comprometer. Então isso é o Saturno no amor, é o comprometimento. Então comprometa-se logo com a energia do seu Saturno, porque assim mais rápido você ganha essa segurança, você expande esses seus limites, você constrói esse reconhecimento. E agora vamos finalmente entrar no Saturno
em Sagitário, né? Saturno em Sagitário fala o quê? Severidade nos assuntos sagitarianos. E aí, pra gente entender Sagitário, a gente vai entender que Sagitário é um signo de final de estação e é um signo de fogo. O que significa isso? Um signo de final de estação é um signo que fala sobre a mudança, né? É um signo que está se preparando, é uma energia que está se preparando para o novo, é o finalzinho da estação, né? Então, falando do elemento fogo, o elemento fogo é a energia da ação automotivada, aquela que vem de dentro. Então, eu tenho uma ação que muda, é uma necessidade de mudar o que eu estou buscando, certo? Então, a energia sagitariana, ela fala sobre uma energia, uma vontade de busca e de alcançar o novo. Então, por isso que a energia sagitariana ela é muito ligada a expandir conhecimento, expandir através de metas, né? Então, percebe, eu busco uma meta, na hora que eu estou conseguindo, na hora que já eu busco outra, eu dobro a meta, né? Então, as energias de Sagitário, elas falam dessa expansão, elas falam dessa mudança da ação. Então, eu vou em direção a um conhecimento. Quando eu já consegui ele, eu vou em direção a outro conhecimento, tá vendo? Eu vou mudando, né? Eu vou buscando novo, eu vou buscando aquilo que eu ainda não tenho, aquilo que eu ainda não consegui. É uma expansão das fronteiras. Então, toda vez que eu vou fazer uma viagem, eu busco depois dessa viagem, já busco por outra, né? Eu tô expandindo as minhas fronteiras. E a energia de Sagitário é uma energia que também fala de muitos direcionamentos de vida. O que é esse direcionamento de vida? É uma filosofia que eu sigo, que direciona a minha vida. Então, é uma expansão filosófica, né, através dos direcionamentos de vida. Então, eu fico estudando e buscando esses conhecimentos de direção de vida, de direcionamento, né? São direcionamentos que me levam para uma aventura, para uma expansão mesmo espiritual, mas através do conhecimento. Então, são pessoas que se cobram, né, que são severas com o quê? Com expansão da consciência, expansão espiritual, expansão intelectual, são pessoas que se cobram muito intelectualmente, e expansão das metas, né, o atingir metas, o realizar minhas metas. Então, essa energia de Saturno no medo, dentro de Sagitário, ele fala o quê? Eu tenho medo de não alcançar as minhas metas porque as minhas metas são severas. Então, melhor eu nem tentar. Deixa eu ficar parada aqui. Olha quanto isso deve doer, né, nas pessoas. Olha o quanto isso machuca, né, para quem tem o Saturno em Sagitário. Não vou conseguir atingir as minhas metas. Eu não vou conseguir realizar os meus sonhos. Ou eu não vou conseguir saber o suficiente, entender o suficiente das coisas, né? Então, olha como isso é prejudicial no dia a dia. Então, comprometa-se com essa força do conhecimento, desse entendimento que direciona, né? Desse conhecimento superior, filosófico, que direciona as nossas vidas. O que eu acredito que direciona a minha vida, né? E comprometa-se com as suas metas, com a conquista dessas metas. Então, Mari, isso não é para todo mundo? É para todo mundo, mas para quem tem Saturno em Sagitário, a pessoa tem mais medo disso, né? E aí esse medo leva ela para o amor e leva ela a ser grande nesse assunto. São as pessoas que estudam muito como conquistar as coisas, como ir atrás das coisas quando saem do medo e vão pro amor, tá? Antes disso, são as pessoas que ficam paradinhas. Então, estuda muito, consegue muito, batalha muito, coloca aquilo em prática, é a pessoa que consegue planejar para realizar todos os seus sonhos, para colocar em prática, tirar do papel essa realização. E são as pessoas que se tornam professores dos demais. Como você se programa para atingir os seus sonhos? Como você se programa para realizar tudo o que você quer, para alcançar, para expandir? Então, olha que lindo, de uma pessoa que morre de medo de não realizar para a pessoa que ensina os demais, que é reconhecido pela sociedade como grande realizadora dos seus conhecimentos, da sua busca, das suas metas, dos seus sonhos.
perfeita. Então, esse é o Saturno em Sagitário. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Coloquem aí nos comentários qual é o seu Saturno ou qual é o Saturno que você quer saber mais. O Saturno que ganhar, semana que vem tem um novo vídeo para você. Super beijo e até mais.